Boa noite, família. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre sua vida, sobre sua família. Em nome de Jesus, eu quero lhe desejar um feliz ano novo. Essa é a primeira quarta-feira do ano de 2021. Estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Estamos aqui pedindo para que o Senhor venha encher os nossos corações nessa noite com o poder do Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja dirigindo as nossas vidas e estabeleça o reino dele na tua casa. Vem, Senhor, estabelecer o reino do Senhor, ó Deus, nos lares aqui representados. Quero te convidar agora a estar em oração conosco. Vamos orar, vamos pedir a presença de Deus sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de todos aqueles nossos irmãos que nos assistem agora, que estão conosco, presentes nesse culto. Queremos clamar ao Senhor, que o Senhor esteja estabelecendo o Teu reino nesses lares, ó Pai, em nome de Jesus. Santo Espírito do Senhor, se faz presente em nosso meio. Santo Espírito do Senhor, enche os nossos corações. Vem, Deus, em nome de Jesus, tirar as escamas dos olhos. Vem, Senhor, destampar os ouvidos, ó Pai, para que possamos ouvir do Teu falar. Quebra toda e qualquer barreira estabelecida, Senhor, que impeça o mover do Seu Espírito nessa noite. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja, Senhor, enchendo os nossos corações. Trata, Senhor, das nossas vidas, começa a mover, ó Deus, neste novo ano, ó Pai, o Seu querer em nossas vidas e que possamos, ó Deus, como igreja do Senhor, ver o manifestar da Sua graça, manifestar do Seu amor. Deus, derrama bênçãos sem medida sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, que o ano de 2021 seja um ano, ó Deus, onde possamos ver muita colheita, muitas coisas boas, muitas bênçãos acontecendo em nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares. Fala conosco nessa noite, usa a vida dos Teus filhos, ó Deus, que irão ministrar as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, queridos, graça e paz, amém. Estamos aqui novamente e vamos agora nesse momento, é o nosso momento de oração, de clamor, de invocação ao nome do Senhor. Também é o momento em que nós fazemos a nossa campanha e nós estamos ainda nessa campanha, estamos acelerando realmente, o alargando as nossas tendas, nós não vamos parar, nós não vamos desanimar. E vamos chegar muito em breve, teremos já as 500 pessoas participando. Você já tem nos escutado, falando aqui algumas semanas já sobre o alargando as tendas. E eu quero ler rapidamente esse texto com vocês, que está lá em Isaías 54. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Você deve estar pensando aí, pastor, você está lendo esse texto aí toda semana. Pois é, até a gente memorizar ele, até a gente participar dessa campanha, até nós participarmos e concluirmos essa obra, nós vamos ler esse texto aí, até todos saber de cor, de salteado, de trás para frente. Vai ser bom, né? É uma benção. Vamos lá. Aqui está o vídeo, você tem visto e tem participado realmente. O nosso convite como igreja é convidar você a participar. É a participar realmente desse processo de construção, desse planejamento que foi estabelecido. Eu quero que você entenda que isso nasceu no coração de Deus. Isso não é apenas coisas que veio na nossa cabeça. Não, Deus deu essa direção para a liderança, para os pastores da igreja, para o pastor Lobo, e nós estamos construindo essa grande obra. E ela vai refletir nas próximas gerações. Teremos um espaço todo especial, um espaço exclusivo para as nossas crianças, e ali eles vão estar realmente também aprendendo a palavra de Deus. Dali será um grande celeiro de pastores, de doutores, de juízes, de advogado, de médico, enfim, de pessoas, de homens e mulheres, principalmente cheios do Espírito Santo de Deus, para levar sempre uma palavra de salvação e de fé e de esperança. Esse é o desejo do nosso coração. E o nosso convite é que você participe de todo esse movimento. Pastor, como é que eu posso participar? Nós precisamos de 500 pessoas participando com 24 vezes de R$100. Aqui à minha esquerda está um QR Code, você pode aproximar o teu celular ali, que vai te direcionar para o site da igreja, para o aplicativo da igreja, e você vai clicar, vai cadastrar lá o teu cartão de crédito, e você vai ver que ele é recorrente. Ele vai ser debitado nas datas aquele valor de R$100. Talvez você esteja pensando aí, pastor, mas fica um pouquinho pesado para mim, faça de 50.
Faça do valor daquilo que Deus está colocando no teu coração. Eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele constrói as coisas dele a partir de pessoas. Ele quer construir a partir de você. Ele está te dando um privilégio de participar desse mover todo que Ele tem feito aqui em Curitiba e na Igreja Batista do Bom Retiro. E você que faz parte, mesmo um membro à distância, está um pouquinho longe da gente fisicamente, mas você faz parte desse movimento. E no dia que você nos visitar, você vai estar aqui, você vai ver a grande obra que você está ajudando a construir. Então participe, não deixe de participar desse movimento realmente do Alargando as Tendas, onde Deus tem nos abençoado e tem abençoado as nossas vidas, mas tem abençoado também a sua vida e abençoado a tua família. E depois que você já entendeu tudo isso, você já correu lá no teu celular, você já foi direcionado para o site, você já fez a tua campanha Largando as Tendas, nós queremos orar por você. Eu quero convidar aqui o Christian, seminarista Christian, e o pastor Carlos Borelli. Nós vamos agora levantar um grande clamor aqui pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Vamos orar juntos? Concorde aí com as nossas orações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A paz e a graça de Jesus. Nós vamos orar agora pelas famílias da Igreja Batista de Bom Retiro. Eu te convido a orar conosco em nome de Jesus. Pai, nós colocamos na tua presença todas as famílias da nossa igreja, Senhor. Eu te peço agora que o Senhor esteja derramando graça, derramando bênçãos, sem medidas, em cada família, em cada núcleo familiar da nossa igreja, em nome de Jesus, Pai. Onde existem problemas de relacionamento, nós pedimos para que o Senhor traga o amor, Pai, derrama o amor em abundância. Onde exista doença no meio do teu povo, nós pedimos que o Senhor traga a cura, ministre a cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus também eu te peço que por todos os homens da nossa igreja, onde eles possam exercer a sua função sacerdotal, Pai, a função de pastor, de profeta e de provedor das famílias. Aonde existam problemas de droga, de dependências químicas nas famílias, nós pedimos que o Senhor esteja providenciando a libertação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a tua família ela seja prostrada no teu altar. Nós também pedimos para que haja culto familiar nas casas, em todas as casas, Pai, e que as casas elas sejam, na realidade, extensão da sua igreja, Paizinho, em nome de Jesus. Eu também peço que o Senhor esteja cobrindo todas as famílias com o sangue de Jesus, Pai, e onde há também pedindo para que haja misericórdia, que haja graça, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Nesse momento eu quero te convidar a, junto comigo, orarmos por impossíveis. A palavra do Senhor em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu responderei. Eu quero te convidar a abrir sua boca nesse momento, a você orar. Qual é o impossível que tem incomodado você? Seu filho saiu de casa e não voltou mais? Está dependente nas drogas? O seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, está destruído e disseram que não vai ter jeito? Existe uma doença que você foi diagnosticado, que não tem cura, que não tem jeito, que você vai sofrer demais? Qual é o impossível que tem afligido a sua casa e a sua vida? Então, neste momento, vamos orar pelos impossíveis. E abra a sua boca, clame ao Senhor, ore ao Senhor junto conosco em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti a vida do seu povo. Pai, neste momento o seu povo abre a boca e clama ao Senhor, por isso eu peço a Ti, que o Senhor esteja inclinando os seus ouvidos ao clamor do seu povo, para que, Senhor, em nome de Jesus, eles sejam, ó Deus, alcançados pela Tua graça, pela Sua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro aqui que todo espírito de falência, todo espírito de bancarrota, toda quebradeira da área financeira do seu povo, em nome de Jesus, cairá por terra e bata em retirada agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade, Senhor, seja ela no físico, seja ela na alma, seja ela no espírito, agora eu ordeno que saia em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que toda confusão dentro dos lares, em nome de Jesus, agora cesse. Em nome de Jesus, todo espírito de confusão bata em retirada em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aquele que está desempregado agora, Senhor, eu clamo a Ti, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego. Abre, Senhor, as janelas do céu sobre a vida do seu povo e derrama bênçãos sem medidas, ó Pai. Toda impossibilidade humana agora
seja colocada no teu altar, seja colocada diante do Senhor, nos seus pés, e que o seu povo clame a Ti. Escuta o clamor do seu povo, ó Pai, escuta o pranto daquele que chora, Senhor, em nome de Jesus. Peço ao Senhor que o Senhor venha, Deus, derramar a sua graça, derramar as suas bênçãos, derramar a porção dobrada do seu Espírito, Senhor, sobre os ministérios, que, Senhor, a sua igreja cresça, que o seu povo cresça diante do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém e amém, Senhor. Amém. Vamos concordar, vamos ligar, vamos receber todas essas orações. Senhor Jesus, nós concordamos, Pai. Em nome de Jesus, nós recebemos agora toda a palavra de bênção que foi derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as áreas da nossa vida. Nós recebemos e ligamos, agora está sendo ligado, Pai, que a Tua palavra diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, Pai, que o Senhor possa estar recebendo nesse momento todas as orações, todos os clamores que foram levantados aqui e na casa dos Teus filhos também, Pai, em nome de Jesus, e que os Teus filhos recebam a resposta do Senhor, a resposta daquilo que eles têm buscado no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. E agora nós vamos receber então uma palavra de Deus para a nossa vida, e nós estamos convidando o nosso pastor, o pastor Lobo vai estar trazendo uma palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Amém? Olá, queridos, muito boa noite, graça e paz. Estamos entrando num ano novo, um ano onde nós oramos para que Deus abençoe muito a sua vida, para que você aprenda a caminhar na presença do Senhor e receber do fruto da obediência que Deus dá a todos aqueles que servem e andam nos seus caminhos. A Igreja Batista de Bom Retiro fica aqui em Curitiba. Você sabe, hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante. Vamos falar sobre a síndrome de Lúcifer. Você sabe que Lúcifer é o nome original de um anjo que se tornou, um grande adversário de Deus. É chamado de o adversário de Deus, o tentador, conhecido como Satanás. A palavra Satanás significa adversário. E eu quero falar um pouquinho sobre essa síndrome de Lúcifer, quero falar um pouquinho sobre um conjunto de sintomas que denunciam essa patologia que atinge o coração de homens, atinge o coração do ser humano. O pecado de Lúcifer foi o orgulho. O pecado de Lúcifer foi ele achar que ele mesmo se bastava. Existe uma razão para isso. O orgulho, ele foi uma injeção de um veneno que entrou na humanidade quando Adão e Eva desobedecem a Deus, nossos pais desde o Éden, E isso acaba atingindo todos nós. Eu quero orar para que você aprenda a se humilhar e também aprenda a identificar pontos de orgulho na sua vida, que essa vai ser de fato uma área que pode te prejudicar muito, pode te fazer com que você tenha uma vida de muitas dores. Vamos orar? Deus e Pai querido, nós precisamos do Senhor aqui, Pai. O Senhor lança luz sobre as trevas do coração do homem. O Senhor nos denuncia os nossos caminhos tortos. O Senhor é um Deus que nos ama e por isso nos traz de volta para Ti mesmo, para que a gente possa desfrutar da Tua presença. Fica conosco, Pai. Arranca de nós hoje todo o altar da idolatria, do orgulho do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos lá. Eu quero mostrar como é que o orgulho é capaz de atingir pessoas perfeitas. E diz assim, existem dois textos principais no Antigo Testamento que falam sobre Satanás. Um está em Ezequiel, capítulo 28, e o outro está em Isaías, capítulo 14. Nós vamos ler o primeiro texto de Ezequiel. Diz assim, do verso 12 ao verso 19. Filho do homem, era assim que ele se dirigia naquele tempo, Levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor teu Deus. Eu vou aqui lendo e vou explicando para você aqui. Ele está lamentando a respeito de um rei,
na cidade de Tiro, né, lá na Síria, uma cidade assim extremamente rica, né, próspera, e ele vai comparar Satanás a Tiro, ou seja, ao rei de Tiro. Ele vai comparar a doença, a síndrome de Lúcifer, a síndrome do rei de Tiro. Veja bem como é que acontece. Ele continua assim: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Essas 9, na verdade o ouro não é bem uma pedra preciosa, né? Mas esses 9 elementos fazem parte do peitoral sacerdotal, né, do sumo sacerdote. Isso tem uma razão. Em ti se faziam teus tambores e teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim. Veja bem, o querubim é que guarda, a função do querubim é proteção. Você sabe, nós já estudamos isso, falamos sobre serafins, falamos sobre anjos, falamos sobre arcanjos, falamos sobre tronos, principados, potestades, que são hierarquias de anjos. Ele era um querubim, a função do querubim é proteger. Você sabe que na Arca da Aliança, o querubim tem dois querubins que protegem a santidade de Deus. São 2 querubins com asas abertas sobre a tampa da Arca da Aliança, né? A tampa do propiciatório. Então, lembre-se disso. A função de um querubim é proteger. E diz assim: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. Aqui cobrir é proteger, tá bom, gente? E te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas. No meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor no meio das pedras afogueadas. Ele fala de novo, querubim cobridor, a palavra cobrir aqui é proteger, tá bom, gente? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha só, a formosura, a beleza dele fez com que o coração dele se orgulhasse. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair no meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, nunca mais subsistirá. Quando a Bíblia fala que Deus, ele dá graça, ele favorece o humilde, ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso, é disso que ele está falando. Jesus, ele diz, olha, os últimos serão os primeiros. A questão toda aqui era a beleza, a questão toda aqui era a formosura e era a perfeição. 2 vezes o texto diz que ele era perfeito, perfeito em teus caminhos. Ele não era apenas perfeito na forma como a gente via ele, mas ele era perfeito na forma como ele andava. Ele vai se corromper aqui. Essa beleza, ele começa a olhar para ele mesmo, ele começa a se amar. Ele começa a olhar para ele e diz assim: eu sou melhor do que Deus, eu sou maior do que Deus. A formosura dele fez com que, é interessante que compara ele ao sacerdote, nós falamos aqui, né? Ele tem essas pedras, tu te cobrias dessas pedras, tem um sentido. O peitoral, né? Tem o sacerdote em Israel, ele tem uma espécie de um colete sacerdotal, chama de peitoral, com 12 pedras preciosas. Aqui tem 9, e são as mesmas pedras preciosas do sacerdote. Ele tinha um papel de quê? O sacerdote é aquele que pega a adoração do povo e leva para Deus, pega as orações de arrependimento e leva para Deus, pega o clamor do povo e leva para Deus. Esse sacerdote é alguém que comparece diante de Deus para quê? Em favor do seu povo. Esse era o papel dele. Então ele fazia essa mediação, ele pegava a adoração dos anjos. Você sabe que os anjos comparecem diante de Deus, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Então esses anjos pegavam, ele levava essa adoração dos anjos. Mas de repente ele começou a achar que a razão de Deus ser adorado era ele. Então ele começou o quê? Ele começou a pegar a adoração dos anjos para ele mesmo. Ele começou a se achar. Então, o orgulho é muito interessante, ele atinge pessoas que são perfeitas. O orgulho, ele tornou
Satanás num grande enganador. É interessante, 2 Coríntios 11:3, mostra como é que ele usa o orgulho para enganar a gente. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: cuidado com o orgulho. A serpente enganou Eva por causa do orgulho. A gente vai aqui ver inicialmente como é que o orgulho, porque Adão e Eva, você sabe, foram seres criados perfeitos. Adão foi criado sem pecado e Eva foi criado sem pecado. Mas aqui o pecado vai entrar na vida do homem e da mulher por causa dessa palavra, orgulho. Orgulho ou soberba é a mesma coisa. E você vai ver como é que isso é perigoso. Em primeiro lugar, o orgulhoso, ele vai relativizar a palavra de Deus. O que é relativizar a palavra de Deus? É assim que Deus disse, essa é a palavra da serpente para Eva: não comereis de toda a árvore do jardim, Gênesis 3:2. Afirmar que Deus, que o Deus não disse e pôr em dúvida o que disse e acrescentar uma interrogação, é isso que ele faz. Então, você começa a relativizar: será que é assim mesmo? Será que essa lei serve para hoje? Será que a Bíblia serve para hoje? Isso é coisa do passado, isso é um livro velho. Ele começa a dizer para você: não precisa obedecer. O interessante é que todas as áreas da nossa vida em que nós somos desobedientes são áreas que nós fracassamos, são áreas que nós somos derrotados. Esses dias eu estava ministrando, né? Como se livrar das dívidas. E eu dei 10 caminhos para a pessoa se livrar das 10. Todos eles estão na Bíblia, todos eles são palavras, né, extraídas da Escritura Sagrada. Todas as pessoas que desobedecem essa palavra, todas elas, quebram a cara. Pastor, por que o meu casamento dá errado? Em primeiro lugar, porque você casa errado. Aí eu escrevi um texto e depois eu gravei uma mensagem: 10 maneiras de não casar errado. Interessante é que as pessoas, elas casam de qualquer jeito, com qualquer um, seduzidos pela aparência, enganados pelo seu próprio coração. Então, quer dizer, as coisas dão errado porque nós desobedecemos. E o orgulhoso, ele vai relativizar a palavra de Deus. Não precisa obedecer, não. Não, isso é bobagem. Isso é síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer, o segundo ponto é o quê? Divinização, ou seja, eu sou Deus. Eu não preciso de Deus, eu me viro. Eu não oro, eu não busco a Deus, eu não busco a palavra de Deus. Diz assim em Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então o que você tem que entender é que Satanás vai dizer que Deus é tirano. Não, ele não pode nada. Não, porque eu não posso sair para fazer aquilo, eu não posso sair para beber aquilo, eu não posso sair para comer aquilo. Deus não deixa eu fazer nada, ele me coloca numa camisa de força. Olha a mentira do inferno, gente. Olha a mentira. Ele leva você a um estágio de você começar a achar que você é o Deus da sua vida. Você pode achar que é o Deus da sua vida, você pode achar, mas você não é. Na hora que a miséria, a desgraça e a tragédia atingir você, você vai ver que você não é Deus. Você vai ver que você precisa buscar Deus. Deixa um câncer tocar na vida de alguém que você ama, para você ver que você não é Deus. Então, a síndrome de Lúcifer tem como segunda característica, é você se achar Deus, ou eu não preciso de Deus, eu me viro, eu sento no trono da minha vida, eu sou o rei da minha vida, está aqui uma coroa na minha cabeça, está aqui o cetro, eu não pergunto para Deus, eu não falo com Deus, eu me viro sozinho. Número 3, absolutização de si mesmo. Como é que você sabe que tem alguém que é orgulhoso, alguém que está sofrendo da síndrome de Lúcifer? Quando ele se basta. Ele se basta. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto, comeu e deu também ao seu marido e comeu com ela. Eu me basto, eu me viro, eu quero é ser feliz, e eu busco a minha felicidade acima de todas as coisas. O nome disso chama-se idolatria do prazer a si mesmo. É quando a pessoa coloca o prazer acima de qualquer coisa. Não interessa se eu vou ficar endividado, eu vou e vou comprar, eu vou e vou viajar, eu vou e vou fazer uma maluquice.
São essas maluquices que fazem com que a pessoa assuma dívidas que depois demora 3, 4, 5 anos para pagar. Maluquice. Então entenda o que eu estou falando. Então, além dela se achar que ela é Deus, ela também acha que ela mesma se basta. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, eu me viro sozinho. Isso tudo vai acontecendo de uma maneira muito lenta. Por quê? Porque no céu isso brotou de uma maneira lenta. Isso nasceu na dimensão dos anjos. O orgulho, essa síndrome, ela nasce aonde? No céu. Diz assim Isaías 14, é o segundo texto do Antigo Testamento que fala sobre Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Veja bem, ele dizia no coração, presta atenção nisso, ó, eu subirei, ele está subindo, ó, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. Ele vai colocar um trono dele acima dos anjos. A Bíblia chama as estrelas de anjos, tá bom? É um símbolo, não tem nada a ver com os corpos celestes que a gente vê hoje na astronomia, não, tá bom? E no monte, me assentarei lá em cima, nas extremidades do norte, ou seja, lá para cima. Subirei acima das estrelas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, ele tem uma soberba, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o campeão, eu quero ser o melhor, eu quero ser o mais bonito. Ou seja, ele no final diz assim, contudo serás levado, contudo levado serás ao Sheol, ou seja, ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então aquele que quer crescer, ele cai. Os orgulhosos caem. É interessante, quando a Bíblia diz, né? Os humilhados, aqueles que se humilham, são exaltados. Eu tenho uma oração que eu gosto de fazer com Deus, em que eu me humilho. A humilhação, ela é benéfica para a gente reconhecer que Deus é Deus. Eu só fui reconhecer que Deus é Deus no momento da minha vida em que eu fracassei. Eu me lembro no dia, exatamente, no dia em que meu filho teve câncer. Você tem um filho, você não quer que teu filho morra de câncer. Em que eu me humilhei no pó para buscar o Senhor. E Deus ouviu a minha oração. Querido, quando a tragédia atinge a gente descobre que a gente não é Deus. Número 4, o caráter do orgulhoso. O vaidoso se concentra naquilo que as pessoas falam a respeito dele, ou que pensam a respeito dele. O orgulhoso, ele se concentra no que ele pensa acerca de si mesmo. Porque o orgulhoso, ele se basta. E o orgulhoso não precisa da opinião de ninguém. A opinião dele a respeito dele já é ótima. A avareza, interessante, vamos comparar a vaidade, a avareza com orgulho, é o desejo de ter mais do que os outros. O orgulho é o desejo de ser mais que o outro. O orgulhoso é, por natureza, um competidor. O que importa é estar acima, ou mesmo que haja alguém embaixo dele. É que nem essa pessoa que torce para um time de futebol e fala o seguinte, o time de futebol dele está lá embaixo da tabela. Aí ele fala, pelo menos o meu time não é o último. Pelo menos eu não estou na zona de rebaixamento. Isso é orgulho, gente. É aquele camarada que ele vai numa competição, ele vai correr, né? Ele não ganha a competição, mas ele fala, lá, o outro ficou em último. Olha lá aquele pereba lá que perdeu um gol na cara do gol. O orgulhoso é muito interessante, porque o orgulhoso, ele é um competidor, ele quer chegar na frente. Mas quando ele não consegue chegar na frente, ele fala o seguinte, pelo menos eu não sou que nem esses aí que vêm atrás de mim. Pelo menos olha aquele homem como é que ora, aquele homem como é que se veste. E pelo menos eu me visto melhor do que ele. Pelo menos eu oro melhor do que ele. Então, essa síndrome, ela acontece dentro da igreja quando a gente se acha. Olha como é que eu toco um instrumento melhor do que o outro. Eu sou melhor. Satanás está nessa história aí, gente. O orgulho é que nem mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Sabe aquela pessoa que tem mau hálito? Você chega perto e fala, ai meu Deus, que mau hálito. Ele não sabe que tem mau hálito. O orgulho é igualzinho. Quem tem orgulho, quem tem essa síndrome, não sabe que tem. E se você chegar lá e falar com ele, ele não se humilha não, eu tenho razão. A vaidade é o princípio da corrupção. O orgulho é a própria corrupção em seu estado último. O orgulhoso ignora a opinião dos outros
pois ele está convicto que ele é superior. Eu não quero saber o que você pensa de mim. O vaidoso precisa muito da opinião alheia para se sentir seguro acerca de si mesmo. O orgulhoso não. O orgulhoso não precisa da opinião de ninguém. Não me interessa. O orgulho, ele se alimenta, gente, de coisas que a gente não imagina. Ele se alimenta de uma medida de sabedoria. Olha como é que eu conheço essa área. Olha como é que dentro dessa área aqui, ninguém sabe mais do que eu. Aliás, gente, eu já escrevi livro, já defendi tese, eu já fiz um pós-doutorado. Essa área aqui eu não tenho mais nada para aprender. Orgulhoso. O orgulhoso é alguém que tem uma habilidade especial. Então ele fala assim, ó, igual a mim ninguém sabe fazer. O orgulho se alimenta de um simples cumprimento, gente. Fulano veio falar comigo. Olha, ele me cumprimentou, o presidente me cumprimentou. O presidente, no meio de todo mundo, citou meu nome. O pastor citou meu nome na igreja. Orgulhoso. O orgulhoso, ele experimenta um tempo de prosperidade, um tempo em que ele está vivendo bem, para dizer assim, olha só como é que eu sou apenas, é a síndrome que a gente brinca de Alberto Roberto, eu sou apenas o máximo, olha como é que eu sou rico e você é pobre. O orgulhoso, ele se orgulha, essa síndrome, ela se orgulha de quê? De um chamado para servir a Deus. Olha, eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser diácono, eu fui chamado por time de intercessores, eu fui chamado para trabalhar como auxiliar do Ministério de Libertação. Gente, tem que tomar cuidado com isso, porque o orgulho se alimenta de coisas que a gente não imagina, de uma posição de prestígio. Olha, eu sou o filho mais querido do meu pai. Olha, eu sou o cantor mais querido da igreja. Gente, se tem um lugar de vaidade na igreja, é isso aqui. É o lugar do púlpito, é o lugar onde as pessoas pregam, onde as pessoas oram, onde as pessoas louvam a Deus. É muito interessante, é que Deus, quando vai tratar com o pecado, né, ele sempre leva a gente para o deserto. É o diabo que quer tirar a gente do deserto, não é Deus não, gente. É muito interessante isso. Deus manda Jesus para o deserto, o Espírito levou Jesus para o deserto. O que o diabo faz? Tira Jesus do deserto e leva ele para o pináculo do templo. Tira Jesus do deserto e leva ele para o monte. Então aprenda isso, querido. Deus é que leva a gente para o deserto, tá bom? Para quê? Para tirar de nós aquilo que não presta. Tá bem, gente? Então, é gente que se sente honrado, né? O orgulhoso fala assim, minha mãe me batia. Aí o orgulhoso diz, não, mas minha mãe me batia com barra de ferro. Ele se orgulha de apanhar mais. Não, porque tirei uma nota baixa na prova, tirei 3. Não, mas eu tirei menos, tirei 0,3. O orgulhoso se alimenta de qualquer coisa. O orgulho alimenta a gente até um chamado vocacional. Você tem que tomar muito cuidado, né? O que o orgulho é capaz de fazer? Ele transformou um anjo de Deus, Lúcifer, em Satanás, um demônio, príncipe das trevas. Satanás, ele vive nas trevas. Os espíritos imundos, gente, por que eles pedem para as pessoas assim, acende uma velinha para mim, acende uma vela na encruzilhada, acende uma vela para o anjo da guarda, porque ele está em trevas. Trevas, ele tem trevas. É por isso que ele exige que as pessoas acendam luz para eles. Então, não é um espírito bom, não é um espírito desencarnado, não. É um demônio. É um demônio. Ele transforma a virtude da coragem em atrevimento, a humildade em falsa modéstia, a perseverança em teimosia. Não, porque eu sou perseverante. Não é, você é teimoso. Deus já disse que não. Deus já disse que não. Não, mas eu tenho certeza. É a menina que conheceu o rapaz não é crente, está em julgo desigual, você sabe que ele usa droga, você sabe que ele é violento, você sabe que ele está te enganando. Não, eu vou casar com ele porque eu vou saquear o inferno. Minha irmã, sai fora agora. Mas quanto mais jovem a gente é, mais orgulhoso a gente é. E aí, o que você faz? Você acaba, né, teimando e querendo ir além daquilo que a Bíblia manda você ir. Deus diz assim, não faça isso. Não, eu vou fazer. Então você vai colher o que você vai fazer. O orgulhoso, o orgulho ele impede de amar a Deus,
acima de todas as coisas, porque a gente começa a se ocupar em nos amar acima de qualquer coisa. Eu não quero saber o que Deus quer para mim, eu quero saber o que eu quero para mim, eu é que quero para mim. Então, o orgulhoso, ele sofre destruições pessoais, ele sofre o caos pessoal, ele sofre principalmente a oposição de Deus. 1 Pedro 5, de 5 a 6, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Por que ele fala jovens? Porque jovens, normalmente, quando eles vão chegar numa época da vida, entre a adolescência, a juventude, eles vão começar a achar que sabem tudo, que os pais não sabem nada, eles sabem se virar. Ele fala, sejam todos humildes, um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, concede favores, né, aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Veja bem, a humildade leva você a ser exaltado. Eu tenho uma vocação para o chamado pastoral desde muito jovem. Eu já me converti com 23 anos, e já entrei para o seminário, e o meu sonho sempre foi o quê? Eu achava que ia ser muito rápido, que eu ia ser pastor de uma igreja rápido, eu ainda esperei alguns anos, eu fiz, na verdade, na minha faculdade, no meio da faculdade teológica, eu já falei aqui, meu filho teve câncer, a faculdade eu demorei quase 7 anos para encerrar ela, para concluir a minha faculdade teológica. Sempre trabalhei ministerialmente na igreja, sempre fui envolvido com os ministérios da igreja, ministério de evangelismo. Eu fiz um tempo do Instituto Billy Graham em São Paulo, aí depois assumi o ministério de evangelismo da igreja, ministério de jovens e adolescentes de uma igreja, fui para outra igreja, assumi o ministério de educação, depois eu subi o ministério de jovens de novo, depois o ministério de libertação, até que um dia, eu já estava com quase 50 anos, é que Deus falou assim, agora vem. Agora, em todo tempo, eu recebi um monte de convite, não, vem ser pastor na minha igreja, eu vou te ordenar pastor aqui, você vai assumir um ministério assim. Você tem que saber exatamente o que Deus quer para você. Exatamente. Você não pode cair nas ciladas do diabo. Até que no tempo certo, no momento certo, Deus me abençoou. Por quê? Porque eu me humilhei, eu esperei o tempo de Deus, eu não quis ultrapassar a vontade de Deus. Então, isso é importante, é a maturidade de você aprender a se humilhar, porque no devido tempo, Deus vai te exaltar. Quem é o maior? Essa pergunta está na Bíblia, e é isso que o orgulhoso, a síndrome de Lúcifer, ele sempre vai dizer o seguinte, eu quero ser o maior. E diz assim em Mateus 18:4, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, é esse o maior no reino dos céus. Ele continua em Lucas 1,52, porque atentou para a baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Depois dos tronos poderosos, e elevou os humildes. Quem está falando isso aqui é Maria. Maria, gente, não era ninguém. Ela morava numa cidade em Nazaré, era uma virgem de Nazaré, da tribo de Judá. Jesus deveria nascer da tribo de Judá. Então o anjo aparece para ela, né, e diz, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra. Você vai dar luz a um filho. Seu nome será Emanuel, porque é Deus que vai estar conosco aqui na terra. É interessante que ela fala assim, Deus atentou para a baixeza. Ela é uma mulher humilde, ela se humilha diante de Deus. Por que Deus atentou a minha baixeza? Eu vou ser exaltada e chamada de bem-aventurada por todas as gerações. Deus é o que? Ele tira o poderoso e ele eleva o humilde. Então, o maior no reino de Deus não é aquele que você pensa, o maior é o que serve. Aliás, Jesus, ele vai dizer em Marcos 10:45 isso, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Quando Filipenses 2 fala sobre humildade, ele fala, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, ele vai baixando, ó, não usurpou ser igual a Deus, ele vai descer mais um pouco. Antes se humilhou, olha, se humilhou. E se fez homem. E sendo homem se fez servo. E sendo servo morreu a morte de cruz. Ele foi lá para baixo. Por isso Deus o exaltou e deu um nome sobre todo o nome. É isso. Quem é o maior? O maior é o menor. Só que Satanás não quer isso. Ele quer que você se sinta o melhor, o mais poderoso, o mais campeão. Você é aquele que está acima da cara. Ninguém sabe mais do que você. Ninguém entende mais do que você. É isso. O orgulho,
ele vai trazer derrotas terríveis. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. E os que vos odeiam, de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Eu vou ler só essa primeira parte aqui, depois a gente continua lendo Levítico 26 em diante. Colocarei a minha face contra você. Imagina assim Deus, ó. Deus está resistindo. Você se torna inimigo de Deus por causa do orgulho. Ele está dizendo que a tua vida vai ser uma vida de derrotas. Você vai ser ferido diante dos vossos inimigos. Aqueles que odeiam você vão se assenhorar, eles vão governar a sua vida. Você está entendendo isso? Mais do que isso, você vai fugir sem ter ninguém te perseguindo. Significa que teus sonhos, teus projetos, você vai abandonar. Olha o orgulhoso, gente. Você abandona casamento, você abandona filho, você abandona empresa, você abandona negócio, você abandona tudo, 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 tudo. Por que você abandona tudo? Por causa do orgulho. Aí Deus, ele está contra você. Ele continua assim o texto: porque quebrarei a soberba, o orgulho da vossa força, farei com que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua colheita e as árvores não darão seu fruto. Gente, Deus está dizendo aqui o seguinte, que o orgulhoso experimenta a falência econômica. O orgulhoso, ele não aprende com ninguém, ele não quer aprender. Ele não vem na escola bíblica, ele não vem na escola de líderes, ele não está apto a aprender. Nós temos aqui na igreja professores, por exemplo. Nós temos um pastor aqui, vocês conhecem ele pelo canal Teu Legal, pastor Alan. Ele tem 2 doutorados, é alguém que você tem prazer de sentar para ouvir, prazer de sentar. Eu quero começar a escola bíblica ano que vem de novo, terminando esse ano de novo, terminando a pandemia. Eu quero para sentar para ouvir esse homem. O orgulhoso, gente, não quer sentar para ouvir ninguém, não. Não quer, não. É só ele. Então, o que acontece? Ele quebrarei a vossa soberba, a vossa força. Você vai plantar e não vai colher. Ou seja, os teus projetos não vão prosperar. Não vão prosperar. E pior do que isso, eles vão morrer. Ele vai experimentar, o orgulhoso experimenta algo chamado ausência de milagres. Porque o orgulhoso não busca Deus. O orgulhoso só busca o interesse dele mesmo. 4 características do orgulhoso. A primeira é autossuficiência, eu me viro sozinho. Independência, eu não preciso de ninguém. Justiça própria, eu estou fazendo certo. E vanglória, olha para mim que eu sou maravilhoso. São os 4. Eu vou ver um por um com você. Autossuficiência, Tiago 4:4-10. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A mesma coisa que Pedro fala em 1 Pedro 5. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O autossuficiente, ele não se humilha. O autossuficiente, ele não se sujeita a Deus. O autossuficiente é alguém que ganha a resistência espiritual. Por que a minha vida não dá certo? Sabe por quê? Porque você é um orgulhoso. É gente que não dobra o joelho para orar há anos. Tem gente que não dobra o joelho não, gente. Não ora não. Não busca Deus não, é carnal. Pessoas carnais. Semana passada, nós ministramos sobre santidade e profanação. Dá uma olhada nessa mensagem quando terminar aqui. Santidade e profanação. É gente que não se humilha de jeito nenhum. Número 2, independência. 2 Crônicas 16, 7-9. Uma história muito bonita. Diz assim: naquele mesmo tempo, veio Hanani, o profeta a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Esse homem, rei Asa, ele reinou por quase 40 anos. 40 anos. E a partir desse ponto de orgulho aqui, escute bem, a vida dele vai tornar uma desgraça. Esse homem é um homem que viu milagres, tinha um exército de 1 milhão de soldados etíopes e líbios,
com carros de guerra e combate, e Deus deu vitória para esse rei. O rei Asa foi um rei que experimentou o favor do Senhor. Só que ele começou a se orgulhar, ele começou a achar que ele era bom demais. E ele, em vez de confiar em Deus, ele confiou no sistema, confiou nos amigos, confiou no vizinho. E Deus falou assim, ó, porque você confiou nele e você desprezou o Senhor, agora haverá guerras contra ti. Esse homem vai experimentar, uma enfermidade, ele vai morrer por causa de um bicho de pé. Ele foi atacado por 1 milhão de soldados e venceu. Mas o orgulho fez ele morrer enfermo. Justiça própria. Lucas 18, um texto muito conhecido. A partir do verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. Ou seja, um religioso profissional e o outro um pecador profissional. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo dessa maneira. Ó Deus, veja bem, ele não orava para Deus, ele orava consigo mesmo. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque aquele a si mesmo se exalta, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. É interessante como é que as pessoas na igreja gostam de olhar para a vida dos outros, e julgar os outros, e não se julgam a si mesmo. Quando eu ministro ceia do Senhor em nossa igreja, eu sempre falo, esse é o momento em que a gente deve olhar para a gente, não olhar para os outros. Aí o fulano está comendo a ceia, o fulano está bebendo do cálice, o fulano está partindo do pão. Querido, olhe para você. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, então coma. Examine-se o homem a si mesmo, então coma. A gente fala de justiça própria, é gente que se acha e se compara com os demais. É aquela pessoa que diz assim, não, olha para o outro, mas ele não consegue olhar para si mesmo, para identificar nele mesmo as razões de sofrimento. Deus está dizendo aqui o seguinte, que entrou um publicano, gente, ele era alguém considerado traidor no meio de Israel. Era um coletor de impostos. Pior do que isso, ele participava de uma licitação para quê? Para eles que é quem tirava mais dinheiro do povo para dar para Roma. Eles eram considerados assim um lixo do lixo em Israel. E ele vai, para você ter uma ideia, mendigo, não aceitava esmola de publicano. Você vê como é que o dinheiro deles era considerado sujo. Então ele vai orar no templo, só que ele não chega perto, ele baixa a cabeça e se humilha. O outro dava o dízimo de tudo, era honesto com a esposa, era um homem que jejuava 2 vezes por semana, ele tinha bons valores, mas não se humilhava. Ele batia no peito e falava assim, eu não sou como esse daí. Vocês estão entendendo a diferença? A justiça própria é algo terrível que massacra a gente. E por último, a vanglória, Daniel 4, de 28 a 33, conta uma história muito interessante. Ao fim de 12 meses, quando passeava no Palácio Real da Babilônia, falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu. Deus humilhou o rei da maior nação daquele tempo, que era a Babilônia, uma nação riquíssima. E ele no seu coração começou a dizer que ele era o causador, ele era a razão de toda aquela glória. E Deus pega ele, enlouquece ele a ponto dele ficar comendo grama como um boi. É isso que a vanglória faz, quando a gente acha. Eu vou dar para você aqui 18 expressões do orgulho, para você ver como é que ele é capaz, essa síndrome de Lúcifer, é capaz de entrar no teu coração. Número 1.
olha para os fracassos dos outros e está sempre pronto a mencionar. Já viu? Olha como é que ele é feio, olha como é que ele é burro, olha como é que ele não sabe cantar, olha como é que ele não sabe se vestir. Ele não só julga, mas ele também sentencia, ele condena e ele fala. O orgulhoso, preste atenção nisso, ele vai achar defeito nos outros, mas ele não consegue achar defeito nele. Enxerga as falhas alheias com microscópio, mas olha as suas com telescópio. Ele vai buscar as misurinhas, os detalhezinhos, é aquele homem que está num culto, por exemplo, muita gente fala assim, pastor, o senhor esqueceu de colocar uma vírgula no texto, mas ele não consegue ver a totalidade daquilo que o pastor pregou. É aquele homem que você está ouvindo uma boa canção, e ele é bom de ouvido, e está ouvindo alguém tocar um piano, por exemplo, aí de repente alguém erra uma nota, e olha lá, errou uma nota. O orgulhoso, ele vê o problema dos outros com microscópio, mas o dele, ele vê distante. Não, para mim, são uns pecadinhos muito pequenininhos. 3, tem tendência de criticar quem se encontra em posição de autoridade. O presidente, o patrão, o marido, os pais e o pastor. E comenta contra as pessoas as falhas percebidas. O orgulhoso olha para quem está em cima. O orgulhoso também é invejoso. E ele fala, não, mas o meu pai é assim. Não, mas a minha mãe é assim. Não, mas se eu fosse o meu patrão, se eu fosse o meu chefe, se eu fosse o pastor da igreja. O orgulhoso, ele olha para cima e ele comenta os erros dos outros. Ele se auto-justifica e tem um conceito elevado de si mesmo e menospreza os outros. Quando ele erra, fala, mas também, se você tivesse tido o pai que eu tive, mas se também você tivesse tido as dificuldades que eu tive, mas também se você tivesse estudado nessa escola ruim que eu estudei, mas eu, pelo menos, consegui vencer. Então, ele se auto-justifica e ele se acha superior a todos. Número 5, tem espírito independente, autossuficiente. Número 6, ele quer provar que sempre está certo e deseja sempre ter a última palavra. É interessante como o síndrome de Lúcifer é uma psicopatia. Porque o psicopata, ele também... Quer ver como é que funciona o psicopata? O psicopata não é só alguém que tem uma arma assim que quer te matar, não, gente. O psicopata é alguém que quer o quê? Prazer, poder, ele quer ter uma posição de destaque para fazer o que ele quer. Ele faz qualquer coisa para chegar lá. Ele é o psicopata. O psicopata, é muito interessante isso, ele tem que ter a última palavra. É por isso que em alguns filmes o psicopata ele quer matar alguém. Isso quando o psicopata é levado para a violência. Quer ver quem é o psicopata? O psicopata é aquele que está discutindo no grupo do WhatsApp da família, aí ele dá a última palavra e depois ele te bloqueia. É um psicopata. É um sociopata. Ou então ele vai, xinga todo mundo e sai do grupo. É um sociopata, ele é um orgulhoso. É isso. Ele exige sempre seus direitos, ele sempre preserva a sua reputação, ele deseja sempre ser servido, ele quer que a vida gire em torno de si mesmo, das suas necessidades. Muitos filhos são orgulhosos. O pai não tem dinheiro para comprar comida, mas ele quer que o pai compre o melhor celular para ele. O pai não tem dinheiro para pagar os estudos do filho. O filho, não, você tem que me dar meu carro, você tem que me dar o melhor. Então o mundo gira em torno do umbigo dele. Tem um sentimento de que a igreja é privilegiada porque contar com ele. Se não fosse eu nessa igreja, se não fosse eu aqui nesse lugar, a igreja precisa de mim, precisa do meu som que eu faço, da minha bateria, da minha canção, da minha pregação, do meu serviço, do meu ministério. Ainda bem que a igreja me tem, hein? Orgulhoso. O orgulhoso busca se autopromover. Ele deseja intensamente ser reconhecido e apreciado. Vamos criar aqui uma imagem, vamos levantar um busto aqui do irmão, porque o irmão, olha, ele é sensacional. É orgulhoso. O orgulhoso, ele fica magoado quando os outros são promovidos em vez dele. Não, hoje é a promoção do fulano. Olha, vamos honrar aqui o irmão fulano, porque ele fez isso esse fim de semana. Pô, mas eu também fiz. Ninguém viu o que eu fiz? Síndrome de Lúcifer. Fica satisfeito com os elogios e deixa se abater pelas críticas. É interessante que a crítica,
é uma ciência, né? A crítica é uma arte de apreciar méritos e deméritos visando bem futuro. Eu reúno a minha diretoria para falar assim, e aí? O que vocês estão achando do meu trabalho como pastor? O que eu preciso melhorar? Aonde eu preciso continuar? Isso é bom para mim porque favorece meu serviço, favorece meu trabalho, favorece meu desempenho. A crítica, ela tem uma maneira, não a crítica cruel, maligna, mas a crítica no sentido, olha, você pode seguir por aqui, você pode não esquecer disso aqui. Então, quer dizer, a crítica ela favorece a gente, para a gente mudar. Mas o orgulhoso só quer receber elogio, só elogio. Ele não quer receber crítica por quê? Porque ele já acha que o desempenho dele é excepcional. Ele não precisa mudar nada. Se preocupa com a opinião das pessoas a respeito dele, não aceita ser corrigido ou disciplinado. O orgulhoso, na hora que você disciplina ele, ele foge. Não aceita ser disciplinado. Tem dificuldade de aceitar os seus erros e pedir perdão. Talvez você tenha casado aí com uma mulher orgulhosa ou com um homem orgulhoso. O orgulhoso não pede perdão. Nunca, nunca. Ele nunca chega e fala assim, me perdoa. Eu errei, eu gritei, eu fui estúpido, eu perdi a cabeça. Você errou primeiro e aí eu errei pior do que você. É aquele pai que o filho faz uma bobaginha desse tamaninho, ele bate, ele grita, ele é estúpido. Ele é um cavalo com o filho dele. Ele é incapaz de dizer, o papai exagerou. Eu quero pedir perdão. Não conhece a verdadeira condição do seu coração e considera que não precisa de arrependimento e avivamento espiritual. É orgulhoso. Ele não precisa de avivamento espiritual. Ele já acha que ele já está bem. Essa síndrome, ela é capaz de destruir as pessoas. Eu quero começar o ano com você hoje, te ensinando a se humilhar, te ensinando que se você buscar Deus, se você disser para Deus que você é incapaz, se você disser para Deus que você é ignorante, diga a Deus, Deus, eu sou ignorante. Tem muitos pastores que não crescem porque não dizem para Deus que são ignorantes. O nosso Deus é pastor. A Bíblia diz em Salmo 23, ela diz isso. O Senhor é o meu pastor. Ele me guia por águas tranquilas. Ele me passa comigo no vale da sombra da morte. Ele me leva a pastos verdes. Ele prepara uma mesa para mim, diante dos meus adversários, e o meu cálice transborda. Ele unge minha cabeça com óleo. O nosso Deus, ele sabe pastorear. E a gente que é pastor tem que aprender com Deus. Só que aí o pastor não quer aprender. É o moço que ele é pai, mas ele não sabe ser pai. A Bíblia diz que o pai é Deus. Deus é o nosso pai. Quando a gente ora, fala assim, Pai nosso que está nos céus. Então você não se humilha. Deus me ensina a ser pai. Deus, eu sou ignorante, me ensina a ser pai como o Senhor é pai. Ele não vai buscar porque ele é um orgulhoso. Ele não teve pai e acha que sabe ser pai. É aquela pessoa que não sabe dar aula, é aquela pessoa que acha que não precisa mais de ninguém para aprender a fazer o que ele já sabe fazer. Ele nunca está pronto a aprender, ele tem um orgulho, e esse orgulho pode ser em determinadas áreas da vida dele. A síndrome de Lúcifer tem destruído muita gente. A síndrome de Lúcifer tem derrubado muita gente. Tem feito com que a voz do Senhor, a tua voz não seja ouvida pelo Senhor, porque Deus resiste ao soberbo. Vamos orar? Eu quero orar com você para que esse ano, você comece esse ano buscando a Deus, você comece esse ano clamando a Deus, você comece esse ano dizendo para Deus que você precisa dele, porque já chega de perder. Já chega da gente fazer do nosso jeito orgulhoso, com essa síndrome de Lúcifer e ser jogado no chão toda hora. Amém? Vamos orar? Deus e Pai querido, nós queremos confessar, Pai. Muitas vezes nós idolatramos a nós mesmos. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nos achamos autossuficientes. Nós nos auto-justificamos. Nós vivemos solitariamente, independentemente do Senhor. Nós esquecemos que o Senhor é Deus e achamos que nós mesmos podemos dar uma direção, um sentido para a nossa vida de vitória, e nada disso é verdade. Nós queremos nos humilhar hoje diante do Senhor. Estamos convencidos aqui que se o Senhor não for conosco, não adianta a gente arredar o pé. Nós queremos nos dobrar diante do Senhor, nos humilhar, olhar para nós mesmos, Pai, não segundo aquilo que nós pensamos, mas segundo aquilo que a Tua Palavra diz. Queremos pedir perdão pelos nossos olhos altivos, pela soberba, pela maneira como nós olhamos os outros menores do que nós. Na verdade, nós não somos ninguém.
Na verdade, nós somos incapazes. Se o Teu Espírito Santo não fosse conosco, Pai, tudo que a gente vai fazer não tem sentido. Tudo que a gente vai fazer, ela perde o valor. Porque é Teu Espírito que opera o querer efetuar em nossa vida. Queremos Te pedir perdão, Pai, por toda a soberba, exaltação e vanglória. E dizer que nós não somos ninguém. Queremos nos humilhar diante do Senhor. Te pedir perdão, Senhor Deus, perdão. Queremos nos juntar ao publicano, pecador, que, olhando para si mesmo, Pai, bateu no peito e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia do Teu povo, em nome de Jesus. Mas nós queremos Te convidar, sim, para que o Senhor nos guie, Pai, para que o Senhor nos justifique, para que esse ano o Senhor tome a frente e nos ensine, Pai, um caminho aonde a gente experimente o Teu favor e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero desejar para você um ano novo cheio da presença do Senhor. Eu quero dizer para você que é uma grande alegria continuar caminhando junto contigo. Você que nos segue de todo lugar do Brasil e do mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa aqui, aperta o sininho, que o sininho dá para você as notificações. Deixa o teu like, compartilha essa mensagem. Você sabe, o nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simão, no 772. Os nossos cultos, domingo às 10, às 19 horas. E também, quarta-feira, às 20 horas, tem um quarta-feira. E no sábado, 19h30, o Ministério dos Jovens, o Ministério Raia, faz uma grande festa para todos os jovens e para você também. Fica com Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.